Meus queridos irmãos, amados em Cristo Jesus, minhas amadas, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que Deus estenda suas poderosas mãos sobre a vida de cada um de nós. Hoje, meus queridos, nós queremos trazer uma mensagem falando sobre a verdadeira intimidade que produz felicidade. A verdadeira intimidade que produz felicidade na vida conjugal. Amados, é muito comum nós vermos pessoas que querem encontrar essa felicidade nos dias de hoje, mas infelizmente, movidos pela cultura do sexo, entendem que intimidade conjugal é única e exclusivamente na vida sexual. E o pior é que não entendem o que significa intimidade também na área sexual e passam a extrapolar esses limites, extrapolar os limites da vontade de Deus para uma vida conjugal, pensando em encontrar a felicidade e as consequências, uma vida frustrada, uma vida a dois cheia de carências, uma vida a dois onde ao invés de haver alegria, existe um vazio, uma distância, um distanciamento. São como duas pessoas simplesmente amigas dentro de casa que não vivem uma verdadeira comunhão, porque querem encontrar essa comunhão, essa intimidade apenas através de um relacionamento sexual. E não é por aí o caminho, não é? Então, meus amados, a ausência dessa intimidade conjugal de acordo com a vontade de Deus, ela é tratada na Bíblia por ser uma só carne. Nós vamos ler a palavra de Deus, tá certo? Nós vamos lhe mostrar na palavra de Deus. E o problema mais sério, meus queridos, o grande motivo por onde mais é gerado carências e conflitos no relacionamento conjugal, é justamente porque os casais não sabem ser uma só carne, não sabem resolver essa questão de intimidade no relacionamento conjugal e vivem uma vida de casados firmada somente no conhecimento cultural do casamento. Não entende que o casamento é mais do que uma simples cultura. O casamento é algo divino. O casamento é algo sobrenatural. O casamento foi estabelecido, dado por Deus. Não é algo que a gente aprende, todo mundo casa, eu vou casar também. Todo mundo tem uma casa, eu quero ter uma casa também. Todo mundo tem filhos, eu quero ter filhos também. Não é? Então, as pessoas querem viver assim, as pessoas vivem assim. Aí na hora de viver essa intimidade, tentam viver apenas no sexo. Aí é onde realmente falham, não é? Então, meus amados, a intimidade dessas pessoas são falsas, né? Elas vivem um relacionamento apenas de formalidades no seu dia a dia, porque não existe um verdadeiro relacionamento. E aí começa a querer explorar o sexo, começa a viver essa vida de liberalidade sexual, né? Aprende também com a cultura mundana essa liberalidade sexual, e as consequências são trágicas para a sua vida. E a gente vê, meus amados, que essa relação, essa intimidade, nós vamos aprender hoje que ela deve acontecer, nós poderíamos assim dizer, em todas as áreas, não é? Todas as áreas que nós resumimos, didaticamente, nós resumimos essas áreas, essa intimidade deve existir na vida do casal, na área espiritual, na área social, na área cognitiva ou na inteligência, né? Os dois devem compartilhar, na área também psicológica e na área física. Veja bem, 5 áreas, não é? Na área espiritual, na área social, na área cognitiva, na área psicológica e na área física. 5 áreas que
devem existir. Eu não vou falar nessa mensagem sobre cada uma dessas áreas, porque isso aí seria um tema para outra mensagem. Hoje eu quero falar sobre o relacionamento do casal na sua verdadeira intimidade, né? Que deve abranger todas essas áreas, mas eu vou mostrar onde as pessoas falham, porque querem buscar essa intimidade justamente no sexo, tá certo? Então veja bem, eu vou ler aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 31, a palavra de Deus nos diz: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Veja bem, uma só carne, né? Ou numa carne. Aí diz aqui, o versículo 32, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesma, e a mulher reverencie o seu marido. Meus queridos, uma só carne. Uma só carne é o grande mistério. Grande é esse mistério, diz a Bíblia. Uma só carne é um mistério que revela a intimidade de um casal de forma semelhante à de Cristo com a igreja. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 25, vós marido, amai vossas mulheres, como também a Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja bem. Aí, além de amar, aí a Bíblia diz, qual é o grande objetivo deste amor? A fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Veja bem, o homem ama a sua esposa, como Cristo ama a igreja, e isso traz uma consequência, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, o meu amor pela minha esposa, ele deve acontecer de uma maneira tal que a cada dia eu vou purificando minha esposa, eu vou fazendo com que minha esposa seja mais cristã, autêntica. E essa purificação, essa lavagem com a água da palavra, a Bíblia diz aqui, olha, para apresentar a si mesmo, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Veja a importância do homem no relacionamento conjugal. É assim que o homem deve tratar a sua esposa. É assim que o homem deve agir no amor pela sua esposa, semelhante ao de Cristo. Veja, meus queridos, que é algo muito sério. É algo que nós temos que colocar em prática. O casamento não é algo meramente cultural. Você não casa somente porque vê as pessoas casar. Você não tem filhos apenas porque vê as pessoas terem filhos. Não, você tem que entender. Grande é esse mistério da relação marido e mulher, semelhante ao de Cristo com a igreja. Então o marido, ele deve purificar a sua esposa pela palavra, apresentá-la a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. A mulher, a Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça. Veja bem, o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do homem. Então, veja a responsabilidade do homem nessa relação. Aí lá no versículo 31 diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ora, numa relação como essa, onde o homem procura santificar sua esposa, numa relação como essa, onde o homem procura apresentar sua esposa a si mesmo, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amor do homem pela esposa semelhante ao de Cristo pela igreja.
Aí a Bíblia diz assim, olha, que o homem se separa de seu pai e de sua mãe, se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesma. Aí diz, e a mulher reverencia o marido. Veja que a mulher, ela responde ao amor do marido. Ela responde ao amor do marido. Amados, o homem é cabeça. A mulher é como um terreno fértil. O que se planta, dá. Se você plantar, se o homem age com santidade, se o homem age com temor a Deus, a Bíblia diz, bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor. E anda pelos seus caminhos, e anda nos seus caminhos. Aí a promessa no Salmo 128 diz, a sua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda de tua mesa. Você sabe por que é que essa cultura diabólica que está aí procura tanto atingir o homem? É justamente porque ele conseguindo destruir o homem, irmãos. Ele consegue destruir toda a família. O homem é a cabeça. Você observe uma coisa, veja como os homens têm influência sobre o comportamento das mulheres. Você vê que o secularismo aí na nossa sociedade, os homens parecem que cobram das mulheres, um comportamento indecente, não é? As mulheres se exibem porque os homens acham bonito. As mulheres se mostram, é da natureza da mulher chamar a atenção. A mulher, ela tem na sua natureza essa maneira, poderíamos até dizer que é algo que Deus lhe concedeu, de chamar a atenção. Mas Deus lhe concedeu isso para que ela possa colocar em prática com seu esposo. Mas ela coloca em prática na sociedade. A mulher se exibe, a mulher quer chamar a atenção. Nós vamos ver daqui a pouco na Bíblia um exemplo de uma mulher assim. Você vai ver daqui a pouquinho. Então, veja bem, o homem, ele exige da mulher esse tipo de comportamento na sociedade. E as mulheres se comportam assim porque os homens gostam. Quer ver um exemplo contrário? Na igreja. Você veja que na igreja, os homens, eles exigem uma postura mais decente da mulher. Os homens, que são os pastores, não é? Os líderes da igreja, eles exigem uma postura de comportamento mais voltado para combater a sensualidade, mais contrário a essa sensualidade mundana. E as mulheres obedecem. Os homens obedecem, eles andam de uma maneira diferente, e as mulheres também. Então veja como o homem é importante nessa relação. Eu estou falando apenas do comportamento social. Agora, na relação, a Bíblia diz que o homem deve amar a sua mulher, amá-la de uma tal maneira que ele apresenta a ele mesmo, essa esposa, sem mácula, gloriosa, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que coisa gloriosa, meus amados. Então, nessa questão aí, meus amados, a gente vê que as pessoas falham. As pessoas falham, principalmente os homens. As mulheres também, mas principalmente os homens. Então, qual é a razão dos erros nos relacionamentos? Na busca dessa verdadeira intimidade. É porque ao invés de buscar essa intimidade dessa maneira que eu acabei de lhe apresentar, ao invés de buscar essa intimidade semelhante à de Cristo com a sua igreja, marido e mulher, ao invés de buscar esse tipo de intimidade, sabe qual é a intimidade que ele busca? Ele busca também, do mesmo jeito que ele casa, simplesmente por uma questão cultural, porque eu vi todo mundo casando e quero me casar também. Eu vi todo mundo tendo filho, quero ter filho também. Tem uma casa, eu também quero ter uma. Então, do mesmo jeito que ele casa dessa maneira, ele segue também a busca da felicidade baseado na cultura secular, a cultura do sexo. Hoje, meus queridos,
Se propaga por aí, na nossa sociedade, que o sexo é a razão de toda a felicidade. Não é? O hedonismo, não é? A busca incessante do prazer é a razão de ser da felicidade dos homens. Os homens sem Deus. O prazer carnal. O prazer meramente humano. É isso que está acontecendo. As pessoas, irmãos, são instruídas de forma errada pela cultura secular, aprendendo que a alegria, que a felicidade nas intimidades conjugais, elas vêm através do sexo, né? Que essa alegria nas intimidades conjugais vem através do sexo. Intimidades conjugais é diferente. Intimidades conjugais abrange outras áreas, né? Área psicológica, área afetiva, área cognitiva, área social, área física, não é? Tudo isso deve ser abrangido, mas as pessoas aprendem na sociedade que a felicidade se encontra no sexo. Aí começam a colocar isso em prática. Veja bem, eu falei aqui, eu já mostrei para você aqui, que existe um mistério na relação conjugal entre marido e mulher semelhante ao de Cristo com a sua igreja. Mas veja o que é que a cultura de sexo promove nos dias de hoje. Na Bíblia, veja bem, que naquela época já havia coisas assim. Provérbios capítulo 9, versículo 13. Diz assim, olha a cultura de sexo aí, já começando a chegar em algumas pessoas naquela época. Provérbios 9, 13 diz assim, a mulher louca é alvoroçadora. Ela é nécia e não sabe de coisa alguma. Ela se senta à porta de sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar, para atrair as pessoas, para atrair os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aqueles em quem falta entendimento, ela diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave, mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Meus queridos, vejam bem, o texto bíblico aqui está mostrando uma mulher que busca uma vida centrada em sexo, não é? A mulher louca, alvoroçadora, ela é nécia. Ela se assenta na porta de sua casa para chamar, para atrair. Olha, amados, hoje, na nossa sociedade sem Deus, muitas vezes entrando na igreja, nós encontramos, olha lá, as mulheres. Irmãos, olha, o grande alvo para atrair a cultura de sexo, o motivador são os homens, mas os instrumentos são as mulheres. Por que é? Porque parece machismo, segundo a cultura atual, parece machismo quando a gente fala que as mulheres devem ter mais cuidado. Por que só as mulheres que devem ter mais cuidado? Porque as mulheres, irmãos, elas são justamente os instrumentos para promover a cultura do sexo. São as mulheres que atraem, são as mulheres que despertam desejos. O próprio homossexualismo, em alguns casos, irmãos. Você acabou de ouvir, olha, quem estava ouvindo a nossa rádio, acabou de ouvir um testemunho de um irmão que ele disse mesmo assim, não é? Pastor, casei muito novo. E no meu casamento houve toda a liberalidade na área de sexo. Nós praticávamos tudo que dava na nossa cabeça. O que acabou, pastor? Foi eu perdendo o respeito, o carinho, o amor pela minha esposa. E ela perdendo por mim. Nós nos separamos sem briga. Nos separamos sem nada. Por quê? Porque nós praticávamos tudo. E isso, meus amados, vai fazendo com que as pessoas esfriem. E em alguns casos, irmãos, levam pessoas até a querer provar o homossexualismo. Eu tenho o conhecimento de alguém que me disse isso.
que me declarou pessoalmente isso. Pastor, eu já provei tantas mulheres que eu já senti vontade de me relacionar com um homem também. E está na Bíblia isso também, não é? Isso está na Bíblia também. A gente encontra, eu gosto de citar essa passagem para que os irmãos vejam que o excesso de sexo, não é? O excesso de sexo não é uma coisa tão boa como se possa pensar, não é? Não proporciona tanto prazer, ao contrário, proporciona destruição. Romanos capítulo 1, versículo, a partir do versículo 26, diz assim, não é? Deixa eu ler aqui o anterior porque é interessante. Diz assim: os homens, porquanto os homens tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. A partir do versículo 21. Aí diz aqui: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus. A glória do Deus incorruptível, à semelhança da imagem do homem corruptível. Pelo que Deus os abandonou, as suas paixões infames, as suas imundícias, para desonrarem seus corpos entre si. Olha só, veja bem. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Aí o versículo 25 ou 26 diz: pelo que Deus os abandonou, as suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que lhes convinha do seu erro. Tá vendo? Então a gente vê aqui, irmãos, que a Bíblia mostra que a prática sexual indiscriminada, ela leva a pessoa a sempre querer mais, querer mais, querer mais, querer mais. Vai chegar um dia que um homem não vai se satisfazer mais com uma mulher, ele vai querer provar algo diferente. Isso pode induzir a pessoa ao homossexualismo. Da mesma forma, mulheres podem ser induzidas ao homossexualismo. Então você veja, meu querido, você veja, minha amada, que aqui eu falei de uma mulher que ela gostava de se sentar na porta de sua casa, sentada numa cadeira, na parte mais alta da cidade, para chamar a atenção das pessoas que passavam, para atrair os que passavam, que seguiam direito o seu caminho, não é? E ela dizia: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Olha aí, é o sexo ilícito, não é? Ela queria fornicar, ela queria se prostituir. Então, meus amados, hoje o mundo está sendo bombardeado por essa propaganda do sexo, de modo que as mulheres se sentem bem. As mulheres sem Deus se sentem bem em fazer isso. E isso muitas vezes influencia na igreja também. Mulheres que querem chegar dentro da igreja se exibindo. Mulheres que querem chegar dentro da igreja usando roupas que atraem de forma sensual as pessoas. Não é? Então, meus queridos, nós vivemos em um mundo que está sendo bombardeado pela propaganda do sexo. Através da internet e de outros meios de comunicação que vão se tornando referência para os modelos e padrões da sociedade. Mas esse modelo da sociedade não é o modelo da igreja. Não é o seu modelo. Então, meus irmãos, por causa dessa cultura, por causa desse tipo de comportamento, a gente vê pessoas mal resolvidas no seu casamento, carregando um peso no seu relacionamento conjugal. São vítimas de pecados sexuais do passado. Vítimas de pecados sexuais do passado que não souberam resolver ainda diante de Deus. Mas eu glorifico a Deus porque eu já ouvi um testemunho hoje também de um irmão que disse assim: pastor, eu conheci o Ministério Novas de Paz, pastor, e hoje estou liberto. Já fui envolvido. Ele usou o seguinte termo: hoje a minha mente está descauterizada. Hoje a minha mente está limpa para a glória de Deus. Eu pensava que a razão de tudo, a razão de ser de tudo era isso. Eu pensava que era coisa boa. Mas, amados, glória a Deus que ele descobriu em tempo, não é? Então, amados, olha, eu vou mostrar para você que a Bíblia fala sobre pessoas mal resolvidas sexualmente. Pessoas que se envolveram em vícios sexuais como pornografia, masturbação, adultério, não é? Relações lésbicas, relações homossexuais de um modo geral, vítimas de pedofilia. Pessoas, meus queridos,
que de alguma forma sofreram por causa, foram vítimas, vítimas de violência sexual em algum momento da sua vida, e que às vezes carregam consigo, Alguns até, me lembro de um jovem que ele estava sendo atraído por outro, e ele me disse assim: pastor, eu só estou lhe procurando porque o senhor não me conhece. Eu teria vergonha de falar com qualquer outra pessoa, mas eu tenho coragem de lhe dizer. E aquele jovem, ele me falou, meus amados, que quando ele era menino, ele sofreu violência, pedofilia, sofreu violência na área sexual, foi violado. E ele disse que no começo ele sofria com aquilo, mas que depois de um tempo ele até que passou a gostar. Veja só que coisa terrível. Veja só que coisa terrível. Então, meus amados, diante disso aí, a gente vê que as pessoas, elas carregam em si o trauma, carregam em si aquele mal que está dentro dela, e alguns gostam. Veja bem, exemplos de pessoas mal resolvidas, que não encontraram ainda, que, vamos usar a palavra do irmão, que não conseguiram ainda diante de Deus ser lavados pelo sangue de Jesus, que não conseguiram descauterizar sua mente. A Bíblia diz em Provérbios 6, 32 e 33, aquele que adultera com a mulher, ele tem falta de entendimento. Olha só, aí diz assim: destrói a sua alma o que tal coisa faz. Veja bem, primeira coisa, destrói a sua alma. Uma alma destruída não é coisa boa não, meus irmãos. Destrói a sua alma o que tal coisa faz. Aí diz assim: achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. É uma mancha que fica na alma, irmão. Pecados assim, meus amados, na Bíblia, eram punidos com morte. Olha, e quando a gente fala era punidos com morte, parece que Deus estava exagerando. Peraí, Deus, também não é preciso isso tudo não. Não é preciso isso tudo não. Na verdade, meus queridos, era maneira de Deus limpar, corrigir o erro. Porém, meus amados, hoje existe o sangue de Jesus que pode purificar o homem. Não precisa mais morrer. Precisa morrer para o mundo. O sangue de Jesus pode purificar o homem. Então veja bem. Aqui a Bíblia diz que uma pessoa que adultera, ele não tem entendimento, destrói a sua alma e achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Veja bem, destrói a alma, vai ser castigado de forma psicológica, vai ser castigado na vida pessoal, ele não vai conseguir ser aquela pessoa comunicativa, ele não vai conseguir ser aquela pessoa que tem uma relação boa com seus familiares, com sua esposa, com seus filhos. O castigo qual foi? Ele feriu a sua alma. A alma dele foi violada, foi vilipendiada. Na verdade é isso. E o seu opróbrio, irmãos, nunca se apagará, a não ser que seja lavado pelo sangue de Cristo. A não ser que haja, como disse o irmão, a descauterização da mente. A não ser que haja a purificação provocada pelo sangue de Jesus. Isso pode acontecer. Você que está me ouvindo, você também que está me vendo aí através da internet, vai compartilhando, para que outras pessoas possam ter acesso. Vai compartilhando com outras pessoas aí, para que essas pessoas possam também ouvir essa palavra, que é muito importante para as vidas conjugais, meus queridos. Então, meus amados, olha, a Bíblia, ela fala de pecados sexuais. Vários pecados sexuais também incluem o adultério, que são detestáveis aos olhos de Deus. E a gente vê, Levíticos, veja bem, a Bíblia diz assim, Levíticos capítulo 18, versículo 20, não te deitarás com a mulher do teu próximo, para cópula, para te contaminares com ela. Veja, fala contaminar.
Existem muitas pessoas, irmãos, que ainda estão contaminadas e não conseguiram ser lavadas pelo sangue de Jesus. Pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que não dedicam sua vida verdadeiramente para Deus. Pessoas que querem levar a igreja como uma religião meramente formal. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer levar você mais além. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Então veja bem, Levítico 18 e 20 fala desses pecados sexuais que deixam as pessoas mal resolvidas, que deixam as pessoas traumatizadas, que deixam as pessoas sem uma vida normal, sem uma vida regular, com a sua esposa, com a sua família, pecados adquiridos numa sociedade corrupta, corrompida, uma sociedade onde se impõe a cultura do sexo, onde o hedonismo é a razão de ser das pessoas. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para você. Vamos ver aqui, olha. Tem mais aqui. Uma relação na Bíblia. No livro de Levíticos, no capítulo 18. Se você ler, você vai encontrar uma série de pecados, de proibições bíblicas acerca do sexo. E eu quero lhe dizer que quando Deus proibia isso, meus queridos, não era para tirar ou roubar a felicidade das pessoas. Não, irmãos. Deus, Ele tem tanto zelo pelo sexo, você vai ver que coisa tremenda. Deixa eu lhe mostrar logo aqui. Deus tem tanto zelo pelo sexo, que Ele diz lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Vê bem. Quando algum homem tomar uma mulher nova, ou seja, quando ele casar com aquela mulher, ele não vai sair para a guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa, para alegrar a sua mulher. Olha que coisa tremenda. Está na Bíblia isso. Era um ano para os dois passarem a lua de mel. Está vendo? Vê como o nosso Deus é zeloso pela vida conjugal. Vê como o nosso Deus é zeloso pelo relacionamento matrimonial ou conjugal, marido e mulher, após o matrimônio, não é? Um ano. Está aqui, Deuteronômio 24 e 5. Confira na sua Bíblia aí. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá para a guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Nem ele ia para a guerra, nem ficava trabalhando. Ele ia ficar por um ano inteiro livre na sua casa e se alegrará, ou para alegrar sua mulher. Aquela mulher que ele tomou. Veja como o nosso Deus é tremendo. Como Ele cuida direitinho do casamento. O problema, meus queridos, é que muitas vezes as pessoas querem extrapolar os limites de Deus. Deus quer te dar a felicidade. Deus, Ele tem a felicidade para te dar. Deus tem a felicidade para você. Então, Levíticos, capítulo 18, tem uma relação de pecados que são cometidos sexualmente. Fala até de sexo com animal. Olha, Levítico 18, 23. Não te deitarás com um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal para se juntar com ele. Confusão é. Veja, meus queridos, que tudo isso é Deus dizendo assim, olha, se você quer ser feliz, não se meta nessas coisas não. E a gente vê, meus amados, que as pessoas que começam com essa liberalidade nessa área da vida, começa entrando por essa diversidade toda de caminhos, não é? Aqui fala também, olha, que as pessoas que praticarem essas coisas, porque qualquer que fizer alguma dessas coisas, é o versículo 29, a abominação é, sim, aqueles que fizerem serão extirpados do seu povo. Sabe o que é extirpados? Arrancados. Serão arrancados do seu povo. Extirpar uma árvore é arrancar aquela árvore. Então Deus mostra. E hoje, meus amados, as pessoas querem viver dentro da igreja, mas com um pé dentro da igreja e outro no mundo. Quantas pessoas, meus queridos, que dizem assim, se eu conhecesse a Nova de Paz antes, se eu tivesse colocado em prática, eu não estaria sofrendo. Ouça a palavra de Deus agora. Não deixe para se arrepender depois do mal chegar na sua vida. Deus tem planos grandes para você.
Aleluia. Então a consequência dessa cultura de sexo na vida dos casais. Infelizmente, irmão, esse tipo de intimidade mundana, ele é trazido para dentro do casamento, afeta os relacionamentos que ficam prejudicados e não conseguem a felicidade dentro dos padrões divinos, por falta de tratamento dos pecados. Falta de tratamento dos pecados. Muitos matrimônios vivem abalados e sofrem, vítimas de uma consciência tomada pela culpa. O passado que vem à lembrança não foi lavado pelo sangue de Jesus, não foi descauterizado. Consequência: enfermidades físicas, enfermidades psicológicas, enfermidades nos relacionamentos. É terrível, irmãos. É terrível. Não é simplesmente radicalismo dos crentes, como alguém possa pensar. Porque muita gente diz assim, isso é radicalismo demais, espera aí, nos tempos de hoje, espera aí, pastor, o tempo está muito moderno, dentro de 4 paredes se pode tudo. Vai nessa, vai nessa. Olha, você que vive praticando essas coisas, olha como é que está a tua vida. Vê se você é uma pessoa feliz, vê se você é uma pessoa realizada. Você que vive praticando essas coisas, vê se você se sente bem. Aleluia. Não é isso que Deus quer para você, meus queridos. Muitos matrimônios abalados, sofrendo, vítimas de consciências tomadas pela culpa. Tomadas pela culpa. E a consequência é o que eu falei: enfermidades físicas, enfermidades psicológicas, enfermidade nos relacionamentos sociais, ou seja, na sua convivência. Você não é uma pessoa normal, você é uma pessoa que não consegue se comunicar, você é uma pessoa retraída, envergonhada, você é uma pessoa que está pelos cantos da parede, você não é desinibido. Deus fez você para ser uma pessoa que se comunica, e você não consegue nada disso. Por quê? Por causa dessa porcaria de vida que está levando. Você precisa corrigir isso. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Aleluia. Ao invés, essas práticas, irmãos, ao invés de gerar intimidade, elas geram problemas, geram carências, separação, desentendimento, frustração e uma vida vazia, uma vida sem Deus. Uma vida onde a pessoa não tem a consciência tranquila diante de Deus. Então veja bem, a gente vê, meus amados, quando a Bíblia diz que serão os dois uma só carne, eu quero mostrar agora que a intimidade conjugal, eu já mostrei no início, não é? Que ela é comparada com a relação de Cristo com a sua igreja. Mas eu quero mostrar mais um pouquinho como ela é divina, a intimidade conjugal, como ela é divina e sobrenatural. Veja bem, Efésios 5:31 diz: e se unirá o homem à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu falo com referência a Cristo e a igreja. Veja bem, se referindo o casamento com Cristo e a sua igreja, é uma relação que existe, né? Então algumas pessoas, irmãos, elas podem praticar muito sexo de diversas formas, de diversas maneiras, mas não possuem intimidade um com o outro. Casais que praticam todo tipo de sexo, mas não possuem intimidade um com o outro. Porque a nossa sexualidade e prazer, irmãos, eles foram, a nossa sexualidade e prazer foram totalmente desenhados, arquitetados por Deus. Por Deus, que Ele quer que faça tudo dentro da vontade dEle. O que passar disso, irmãos, vai atrapalhar teu relacionamento. É nesse ato, meus queridos, onde há a entrega total, conexão de todas as áreas de nossa vida. Em outra mensagem, eu vou abordar com detalhe. Tenho falado algumas vezes aqui, área física, área psicológica, área cognitiva, área social e área afetiva. Em outra ocasião, eu vou falar com detalhes dessas áreas. Mas
É nesse ato, meus amados, onde há entrega total e conexão de todas as áreas da vida de um casal na presença de Deus. Sexualidade não é algo que dois seres humanos possam definir os padrões. Não é você que tem que definir os padrões. Já está definido por Deus. Já está tudo traçado. Sexo não é uma ação proveniente da vontade humana, mas da vontade divina. Veja só, aquelas águas roubadas que a mulher falou, não é? Aquela mulher alvoroçadora que nós comentamos há pouco. Aquelas águas roubadas, aquele pão comido às ocultas, ou seja, o sexo prostituído, o sexo fora dos padrões de Deus. Provérbios 9:17 diz: as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é agradável. Veja bem. Mas lá na frente, Provérbios 20:17 diz assim: suave é ao homem o pão da mentira. Suave é ao homem o pão da mentira. Glória a Deus. Mas depois a sua boca se encherá de pedras, pedras de areia. Veja bem. Deus, ele dá pão e Satanás dá pedras. Deus dá a felicidade. Satanás diz: transforma essa pedra em pão. A tua felicidade está no teu relacionamento conjugal. A tua felicidade não está em nenhum outro tipo de relacionamento. Um relacionamento conjugal dentro da vontade de Deus. Aí Satanás chega com as propostas dele, que oferecendo pedra, e dizendo que pedra é bom, come essa pedra. Aí a Bíblia diz aqui, né, que as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Provérbios 9:17. Mas a gente vê que no 20:17 diz: suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas. Pedrinhas de areia. Pedrinha de areia não alimenta ninguém não, irmãos. Mata. Vai comer pedrinha de areia? Vai comer pedrinha de areia? Mata. Aleluia. A Bíblia diz: e qual é o homem que pedindo a seu pai o pão, seu pai vai lhe dar uma pedra? Deus não quer pedra para você, Ele quer pão, pão legítimo, pão do céu. Que o relacionamento conjugal é divino, é sobrenatural, é algo de Deus. Satanás quer destruir, oferecendo as propostas dele. Então vamos entender o sexo como algo sobrenatural também, irmãos. O sexo é algo sobrenatural. Deus fez dois seres humanos, macho e fêmea, e depois, olha, veja bem, ele disse: eram os dois uma só carne. E o auge dessa relação, uma só carne, ela se expressa na hora do ato sexual. O auge dessa relação afetiva de amor, a Bíblia diz: portanto deixará o pai e a mãe, serão os dois uma só carne. Mas a gente vê que Deus criou o homem, macho e fêmea, e Deus viu que tudo era muito bom. Veja bem, macho e fêmea, de um ele fez dois, e de dois ele fez um de novo, e disse assim: serão uma só carne. Veja que existe uma ligação feita por Deus, sobrenatural. Não é coisa de o homem querer fazer do jeito que ele quer, da cabeça dele, é da parte de Deus. Então, o sexo é sobrenatural, irmãos, porque Deus concede ao homem a capacidade criativa. Tá certo? A capacidade criativa vai além da razão humana. Do mesmo jeito que Deus criou o primeiro homem, Deus me dá hoje a capacidade de escolher se eu quero gerar um filho. Deus me dá a minha esposa, e nós dois nos fazemos uma só carne para gerar um filho, uma nova criatura de Deus. É algo sobrenatural, irmãos. É algo que vai muito além da mera razão humana. O ato conjugal, ele é sobrenatural porque ele engloba a personalidade total do ser humano: corpo, alma e espírito. O sexo, aleluia, se pratica com o corpo.
se expressa com a alma. Os sentimentos, os prazeres, se expressa na alma. E se reverencia a Deus como espírito. O sexo não é algo meramente carnal, como alguém possa pensar. Amados, uma relação meramente carnal, ela não traz prazer. Ela pode trazer um prazer momentâneo. A gente vê na Bíblia o exemplo de um dos filhos de Davi, irmãos, que comete o incesto com a irmã. Ele, depois de cometer aquele incesto, ele aborreceu. Aborreceu. Por quê? Sexo carnal. Meramente prazer. Então, meus amados, é nessa intimidade sobrenatural do casal, onde os dois são uma só carne e se apresentam nus diante um do outro, é aqui onde aparece a verdadeira intimidade do casal. Uma intimidade que vem não apenas do sexo, mas vem de uma relação de vida, onde os dois vivem bem, espiritualmente. Onde os dois vivem bem, uma vida social. Onde os dois vivem bem, participando com suas inteligências da construção do lar. A mulher dá uma opinião, o marido aceita. O marido dá uma opinião, a mulher aceita. Os dois se combinam. Eles se suprem nas suas carências afetivas. Se suprem em todas essas áreas. E quando praticam sexo, eles se envolvem de corpo, alma e espírito. O corpo para a prática. A alma para a expressão dos sentimentos. E como espírito para a expressão da sua adoração a Deus. Agora, imagine. Uma prática fora da vontade de Deus, quando é que vai acontecer essas coisas? A Bíblia diz que Adão conheceu Eva. Gênesis capítulo 4, versículo 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Veja bem, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, não é? Ali aconteceu algo sagrado, né? Aos olhos de Deus. Conhecer um ao outro significa conhecer por dentro. Não é apenas contato físico, irmãos. Conhecer nas suas emoções. Conhecer nas suas fragilidades. Conhecer nas suas virtudes. Conhecer no seu desempenho, na sua inteligência. Adão conheceu a Eva nas suas emoções, sentimentos, desejos, carências, alegrias, necessidades. Não é apenas sexo, irmãos. Então, meus queridos, olha, não adianta querer a pessoa viver uma intimidade meramente sexual, pensando que com isso tem intimidade com sua esposa ou com seu marido. A intimidade, ela surge em toda a maneira de viver do casal. Em toda a maneira de viver do casal, nas diversas áreas, não é? Para depois se expressar através de um ato sexual onde Deus é glorificado, tá certo? Então, que Deus te abençoe, que você possa compreender essa mensagem, que você possa corrigir na sua vida qualquer ato contrário, qualquer coisa que você já se envolveu no passado. Jesus te perdoa. Ele faz a limpeza da tua alma, não é? Você, principalmente nós homens, principalmente você homem, está me ouvindo. Você que é esposa, mostre essa mensagem para o seu marido, não é? Porque os homens, irmãos, são os principais responsáveis, não é? As mulheres, elas têm um comportamento que depende muito do homem. O homem é quem dirige os passos dela, né? O homem ama a sua esposa para apresentá-la a si mesmo, sem mácula, sem ruga, gloriosa, não é? Purificando ela com a lavagem da água pela palavra. É assim que a Bíblia diz. É isso que Deus quer de você, marido. Tá certo? Nós somos cabeça da mulher. As mulheres se submetem. Se você quer uma mulher muitas vezes que extrapole os limites de Deus, ela pode se tornar uma mulher frustrada, às vezes se submete.
Veja como a mulher é submissa. Às vezes se submete contrariando sua própria vontade, mas fica frustrada. Fica frustrada. E não é isso que Deus quer em você, marido. Então, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, compartilhe, você que está me ouvindo, me assistindo aí pela internet, compartilhe bem muito essa mensagem. Indique para outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar a vida e o relacionamento de muitos casais. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.